A principal fonte de calor na casa de um camponês medieval era uma vaca. Hoje, a gente reclama de uma conta de luz de R$ 300. Sério, essa tecnologia de aquecimento era de graça, mas tinha um custo brutal. E não era só o cheiro. O que eles entendiam sobre energia e sobrevivência pode te surpreender. E o segredo não estava só nos animais. Uma das soluções mais antigas e, sem exagero, geniais para aquecer uma casa sem gastar um centavo está bem no centro dela, a lareira. Antes de qualquer sistema de aquecimento como a gente conhece, a vida de uma família camponesa no inverno era uma luta constante contra o frio. E não era só desconforto. Quartos gelados significavam doenças respiratórias que podiam levar crianças e idosos. O frio também estragava a comida guardada dentro de casa, a colheita que deveria durar meses. Manter uma fogueira acesa o tempo todo era impossível, consumia madeira demais, um recurso que nem sempre era abundante ou gratuito. A grande virada, olha só, não foi uma invenção tecnológica, mas uma mudança social e de design. Em vez de fogueiras grandes que queimavam rápido, os camponeses começaram a construir uma lareira bem no centro da casa. Feita com pedra ou barro, materiais que seguravam o calor por horas, ela era mantida com uma chama pequena e constante, alimentada com galhos secos e restos de poda. O custo era zero, só o tempo de coletar o que a natureza já descartava. E com isso, o espaço mudou. A lareira virou o coração da casa. Era ali que as refeições eram preparadas, que as mulheres fiavam a lã e que a família se reunia para dormir, aproveitando o calor que irradiava. Pensa bem, o trabalho doméstico foi reorganizado em volta do fogo, e isso acabou fortalecendo os laços da família. A eficiência era absurda. Historiadores estimam que com essa técnica, uma casa rural na Europa consumia menos de 2 metros cúbicos de lenha por pessoa por ano. Para ter uma ideia, isso é o volume de uma pequena pilha de lenha, uma quantidade de energia que hoje uma família com aquecedor elétrico gasta em poucas semanas. E tinha um bônus que ninguém planejou. A lareira central controlava a umidade. O calor constante e as cinzas secas impediam que as paredes de barro ficassem úmidas, o que ajudava a conservar os alimentos e os tecidos por muito mais tempo. Essa lógica de um ponto de calor central, alimentado com combustível gratuito, nunca desapareceu. Ela sobrevive até hoje em muitos chalés e casas de campo, que usam um fogão a lenha no cômodo principal para aquecer o ambiente com restos de poda e sobras de madeira. A lareira central resolveu o problema do calor, mas criou outro, bem no meio da sala: a fumaça. Comenta aí, você sabia que a lareira tinha esse papel tão importante nas casas rurais? E resolver a fumaça sem perder o calor era o desafio, principalmente em lugares onde a lenha era tão rara que cada graveto contava. O problema ali não era só aquecer a casa, era fazer uma pequena fogueira durar dias. A saída veio de pedreiros rurais, gente que entendia de barro e tijolo. Eles criaram algo que por fora parecia um forno rústico, mas por dentro era pura engenharia térmica. A ideia era genial. Em vez de deixar o calor escapar direto pela chaminé, eles forçavam os gases quentes a passar por um labirinto de canais dentro de uma grande massa de alvenaria. Essa massa, feita com tijolos e argamassa de cinza, tudo material local e gratuito, absorvia o calor como uma esponja. O funcionamento era inacreditável. A família fazia uma única queima intensa, de 1 ou 2 horas, e depois apagava o fogo. E pronto. O fogão irradiava um calor suave e constante por 24, 48, às vezes até 72 horas. Estudos da época registraram que a diferença de temperatura dentro de casa chegava a 12 graus. Para a gente ter uma ideia, é a mesma diferença que separa uma sala fria de uma congelante numa noite de inverno no sul do Brasil. Uma mudança brutal, sem exagero. Mas o mais genial não era nem o calor, era como ele era usado. A superfície aquecida do fogão virava a cama mais disputada da casa, olha só. Era ali que dormiam os idosos e os recém-nascidos, os mais frágeis. Esse detalhe, que parece pequeno, impactou diretamente as taxas de sobrevivência infantil. O fogão virou um tipo de termostato social, protegendo quem mais precisava. De quebra, ainda servia para secar alimentos e garantir o estoque para o inverno. Essa tecnologia, nascida da necessidade, nunca desapareceu de verdade.
Hoje ela existe em aquecedores de alvenaria modernos e fornos de pizza artesanais, usando exatamente o mesmo princípio. O calor e a fumaça estavam resolvidos, mas a casa em si ainda era feita dos materiais mais básicos e frágeis que a Terra podia oferecer. E esses materiais básicos e frágeis eram eles mesmos o próximo grande problema. Não adiantava nada gerar calor se a casa inteira funcionava como uma peneira, deixando o frio entrar por todo lado. O desafio não era só acender o fogo, mas impedir que o calor, que custava tanto trabalho para ser feito, simplesmente sumisse pelas frestas das paredes, pelo teto, pelo chão de terra batida. A virada veio de um material que eles já tinham de sobra, mas que ninguém pensava como tecnologia: a palha. A mesma palha e o mesmo feno que serviam de cama viraram material de isolamento. Durante o inverno, eles vedavam as paredes e cobriam as aberturas com isso. Camadas de palha prensada iam parar debaixo das tábuas do piso, por cima do telhado, entre as paredes. E os próprios colchões de palha, olha só, eram empilhados contra as paredes mais frias, criando barreiras térmicas que podiam ser movidas de lugar. A lógica é simples. A palha aprisiona milhões de bolsões microscópicos de ar, e o ar parado é um péssimo condutor de calor. E o resultado disso era impressionante. Uma camada de 10 centímetros de palha compactada, o que não é muito, podia reduzir a perda de calor de uma parede em até 40%. Para ter uma ideia, é o mesmo que instalar uma janela de vidro duplo numa casa hoje. A diferença de temperatura dentro de casa era sentida na hora. E o melhor de tudo, o custo era zero. A palha era o que sobrava da colheita. Isso diminuiu a pressão sobre as florestas locais, porque menos lenha era necessária para manter a casa aquecida. E tinha um bônus que ninguém planejou. A mesma palha que isolava a casa também protegia os sacos de sementes guardados, porque mantinha a umidade baixa e criava uma barreira física contra insetos. Simples assim. Essa técnica, que parece coisa do passado, é a base de muita construção ecológica hoje em dia. Lajes de palha comprimida e painéis ecológicos que você pode comprar para construir uma casa de família usam exatamente o mesmo princípio. A casa agora era uma caixa térmica muito mais eficiente, mas essa eficiência toda criou um novo centro de gravidade na vida da família, um lugar que antes não existia e que passou a ditar todas as regras da casa. Comenta aí. Você conhecia essa inovação com palha ou foi uma novidade para você? E esse novo centro de gravidade, o coração da casa, precisava de uma coisa para bater: combustível. Só que para a maioria dos camponeses, a lenha não era uma opção. Em muitas regiões da Europa, especialmente em planícies e áreas costeiras, simplesmente não havia florestas por perto. E onde havia, a madeira pertencia ao senhor feudal ou ao rei. Pegar um galho seco custava a mão de um homem. Então, como aquecer a casa quando o combustível mais óbvio é proibido ou inexistente? A solução estava literalmente no chão, debaixo dos pés deles. E bom, debaixo do traseiro dos animais. Eles usavam duas coisas que hoje a gente considera lixo: esterco de vaca e turfa. O processo era pura organização. O esterco era coletado, misturado com palha para dar liga, moldado em bolos e deixado para secar ao sol por semanas. Já a turfa, que é basicamente matéria orgânica de pântanos compactada pelo tempo, era cortada do chão em blocos, como se fossem tijolos de terra, e empilhada para secar durante o verão. O custo em dinheiro? Zero. O custo em trabalho? Enorme, mas era um trabalho coletivo, organizado pela própria comunidade. E não era pouca coisa não. A gente está falando de um sistema que sustentou milhões de famílias por séculos. A ONU estima que vilas inteiras extraíam dezenas de toneladas desse material por ano. Pensa bem, é o peso de vários carros populares em esterco seco, só para uma vila passar o inverno. Como esse combustível queimava muito mais devagar que a lenha, os fogões e as lareiras tiveram que ser adaptados. A ideia era manter uma brasa constante por dias, um calor lento e persistente que mantinha a casa viva. Mas a parte mais inacreditável vem agora. A fumaça do esterco queimado não era só fumaça. Ela liberava compostos químicos que grudavam nas paredes, nos tecidos, em tudo. E esses compostos faziam duas coisas surreais. Primeiro, eles mascaravam outros cheiros ruins da casa. E segundo, agiam como um fungicida natural,
protegendo as sementes guardadas e até as roupas da umidade e do mofo. É sério, o mesmo material que aquecia a família também conservava a comida e as roupas deles. O que começou como uma solução gratuita, tirada do chão, aos poucos foi se transformando. A turfa e o esterco, antes recursos de sobrevivência, começaram a virar mercadoria, e a exploração deles começou a mudar a própria paisagem que sustentava essas comunidades. Mas e se a melhor fonte de calor não fosse algo que você queima, mas algo que você simplesmente deixa entrar? A energia estava ali, de graça, no céu, mas as casas dos camponeses, mal orientadas, não sabiam como segurá-la. Durante o dia, o sol de inverno até aquecia um pouco, mas assim que ele se punha, o frio entrava com tudo, porque o calor escapava pelas paredes finas e pelas aberturas mal posicionadas. Foi aí que a genialidade anônima dos construtores rurais entrou em cena. Eles perceberam uma coisa que hoje parece óbvia, mas que na época foi revolucionária: a posição do sol. As casas começaram a ser construídas com as poucas e pequenas janelas viradas para onde o sol batia no inverno. E o truque principal estava nas paredes. Em vez de finas, elas passaram a ter de 30 a 60 centímetros de espessura, feitas de adobe, uma mistura de barro, palha e água, ou pedra, materiais que estavam ali mesmo, no chão. Na prática, a parede virava uma bateria de calor. Pensa bem. Durante o dia, ela absorvia lentamente a energia do sol, e à noite, quando a temperatura lá fora caía, a parede começava a liberar esse calor de volta para dentro da casa, de forma lenta e constante. E não era pouco calor, não. Uma parede de adobe de 40 centímetros conseguia elevar a temperatura interna em 4 a 6 graus durante a noite. Para a gente ter uma ideia, essa é a diferença entre tremer de frio e ficar confortável numa noite de serra em Santa Catarina. É o mesmo resultado que hoje a gente busca com isolamento industrial caríssimo. E essa parede aquecida não servia só para conforto, ela virou uma ferramenta. Os camponeses encostavam grãos e fibras nela para secar mais rápido, protegidos da umidade. O espaço da casa foi reorganizado em torno dessa fonte de calor gratuita. Isso foi tão longe que algumas comunidades, olha só, criaram calendários de trabalho baseados na insolação. Eles sabiam exatamente qual era a melhor hora do dia para plantar ou secar a colheita, tudo de acordo com a posição do sol na parede de casa. Essa inteligência de usar a própria estrutura da casa como aquecedor abriu os olhos para uma outra verdade. O calor mais valioso não vinha só de fora, mas também de dentro, do próprio coração da vida doméstica. Comenta aí, você já conhecia esse truque das casas para aproveitar o calor do sol? E esse coração, essa fonte de calor interna, eram os próprios corpos das pessoas. Simples assim, o corpo humano, que a gente pensa como algo que sente frio, foi transformado na principal ferramenta para combater o frio. Para as famílias camponesas mais pobres, o inverno não era só desconfortável, era uma sentença. O frio que entrava pelas frestas matava, sem cerimônia. Matava de pneumonia, de hipotermia, ou simplesmente enfraquecia tanto o corpo que a pessoa não conseguia mais trabalhar no campo, o que no fim dava na mesma. Ticanas e idosos eram os primeiros a ir. Foi aí que a saída encontrada foi transformar o ato mais íntimo, o sono, numa técnica de aquecimento coletivo. A lógica era brutal e eficiente. Várias pessoas dormindo juntas no mesmo espaço geram mais calor do que separadas. Então, famílias inteiras, pais, filhos, avós, se amontoavam em plataformas de madeira elevadas, muitas vezes perto da lareira ou de uma parede de pedra que ainda guardava o calor do dia. Pode não parecer muito, mas antropólogos estimam que 2 adultos dividindo uma cama estreita elevam a temperatura ao redor deles em 2 a 3 graus. Parece pouco. Essa diferença num quarto pequeno e fechado era o que separava uma noite de tremores de uma noite de sono real. Era o suficiente para diminuir a necessidade de queimar mais lenha, que era um recurso precioso. E em noites de frio extremo, a coisa ia além. Os animais mais valiosos, como uma vaca ou algumas ovelhas, eram trazidos para dentro do mesmo cômodo. O calor metabólico deles era um bônus, um aquecedor vivo e gratuito. Vê que loucura! Mas essa proximidade forçada tinha uma consequência que ninguém planejou.
As noites compartilhadas viraram uma espécie de escola informal. Era ali, no escuro, ouvindo os mais velhos, que os jovens aprendiam a manter o fogo aceso sem gastar muita lenha, a verificar os alimentos que estavam curando, a organizar a rotina da casa. O conhecimento prático era passado junto com o calor do corpo. E essa ideia de usar o calor humano coletivo como um recurso, repara, nunca desapareceu de verdade. É o mesmo princípio por trás de um abrigo comunitário numa noite gelada ou de famílias em áreas rurais que até hoje preferem que todos durmam em quartos próximos quando o inverno aperta. Eles transformaram o próprio corpo em parte da arquitetura da casa, uma peça viva no quebra-cabeça da sobrevivência. Mas essa intimidade forçada, que salvava vidas, também redesenhou completamente as regras de convivência dentro de 4 paredes. Você acabou de ver um mundo onde sobreviver ao inverno não era sobre ligar um aquecedor, mas sobre queimar esterco, isolar paredes com palha e amontoar a própria família para usar o calor dos corpos. Então, da próxima vez que você reclamar porque o ar-condicionado demorou 5 minutos para gelar o quarto, lembre-se, o único termostato que eles tinham era o calor do corpo de outra pessoa ao lado.